Olá, pessoal, uma ótima noite, tudo bem? Vamos chegando, vamos nos aproximando pra gente falar, a gente conversar, né, nessa live sobre como transformar as manchas de vitiligo em nuvens e nos tornarmos livres para voar. E do mesmo jeito que são as manchas de vitiligo, pode ser qualquer outra coisa que te aprisiona a vida que você tem e que você não aguenta mais, que você quer mudar. Então vamos entrando, uma ótima noite. Esse tema é um tema, assim, para mim, muito importante, né? Porque na realidade é um tema que mexe muito comigo. Porque até um tempo atrás eu sequer falava de vitiligo, né? Então bora entrando, vamos compartilhando essa live com alguém que vocês acham que precisam desse conteúdo, que não necessariamente precisa ser alguém que tenha vitiligo, mas pode ser alguém que se limita, seja pelo peso, seja pela altura, pela cor, pelo tipo de cabelo, por ter sardas, enfim. Tem várias situações que são características, inclusive muitas vezes são características que a gente nasceu dessa forma e que acaba nos limitando porque nos achamos diferente dos outros, né? A questão aqui é essa. Será que o vitiligo, o peso, a altura, a cor dos olhos, seja lá o que for, realmente nos torna diferente do outro? Então, nosso papo hoje aqui vai ser sobre isso. Então, uma ótima noite, vamos entrando. É muito bom estar aqui com vocês, e principalmente hoje, que nessa semana a gente está comemorando o Dia Mundial de Conscientização sobre o Vitiligo. É o dia 25 de junho. E é interessante que até pouco atrás eu não conhecia essa data. Apesar do vitiligo ter me acompanhado aí por quase 30 anos, eu nunca tinha ouvido falar disso. E depois que eu me aceitei, depois que eu entendi a minha relação com o vitiligo, aí eu descobri que tinha esse Dia Mundial de Conscientização sobre o Vitiligo. Eu descobri vários modelos, tanto mulheres quanto homens, aqui na internet. Eu descobri livros infantis sobre o vitiligo, com uma menina feita de nuvens, que é maravilhoso e que ela faz um trabalho maravilhoso, assim. Eu já ganhei a minha bonequinha feita de nuvens e adoro, sempre posto ela aí para vocês verem, porque, assim, ela foi feita, eu sei que com muito carinho e que, para mim, ela demonstra uma menininha que precisava ser representada. E ali eu me vejo representada. Descobri contos eróticos com personagens que têm vitiligo. Então, enfim, tem um mundo aí que eu não enxergava por receio, por não me aceitar, por não querer enxergar que o vitiligo trazia alguma questão para mim que eu precisava avaliar. Então, bora lá, né? Só para contextualizar, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o vitiligo é uma doença de pele, né? Que se manifesta na pele, na realidade, mas ela tem características de uma doença autoimune. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. E ela tem características de ser uma doença autoimune. O que são as doenças autoimunes? São aquelas doenças que o nosso próprio corpo acaba atacando determinadas células. No caso do vitiligo, são as células que dão a cor à pele, que são os melanócitos, que são as peles, são as áreas que trazem a melanina, né? E a melanina é exatamente o pigmento que dá cor na pele. Obrigada, seja muito bem-vinda. E o que é que acontece? É exatamente esse processo de despigmentação que acontece no vitiligo e que, de fato, essa teoria autoimune é a mais aceita, mas não é a única existente. Mas é uma doença que não é contagiosa, não é transmitida, não arde, não dói, não coça. Então, as pessoas acabam vivendo muitos anos com vitiligo. Algumas têm a pele recuperada e, por exemplo, depois de um tempo não tem mais nada. E tem outras que ficam aí com o vitiligo pro resto da vida.
Tem, inclusive, pessoas que as manchas crescem de uma forma tão rápida que a pele normal é que parece a mancha. Então, assim, você vê várias situações. Mas o que importa aqui, o que é mais importante, o que eu quero trabalhar aqui, não é só essa questão do que é o vitiligo. Que aqui o meu foco não é esse. O meu foco aqui é a gente trabalhar a questão do vitiligo como essa doença emocional. Essa doença que ela se manifesta no corpo, mas ela primeiro aconteceu, no campo, dos pensamentos, das ideias. E assim como o vitiligo, vem muitas outras doenças que têm esse tipo de comportamento, né? Porque tudo que aparece no nosso corpo, primeiro apareceu como um pensamento, como uma ideia, como uma emoção. E aí sim, o nosso corpo reagiu. Com o vitiligo não é diferente, como a gente vê isso, por exemplo, em psoríase, nas alergias, nas intolerâncias. Porque imagine, de repente, eu vivia a vida toda, por exemplo, comendo camarão. De repente, em determinado momento, eu comecei a ter uma alergia absurda a camarão. Eu não posso nem encostar, que eu passo mal. Ou como tem acontecido o caso das intolerâncias, a lactose, a glúten, a pessoa comeu isso a vida inteira e de repente, em determinado momento, tem um start e isso começa a fazer mal. Então, isso tudo tem uma repercussão que acaba que o fator emocional tem grande influência nisso. E é aí onde está o segredo, né? A gente precisa descobrir o que é que a nossa mente quer dizer quando ela está mostrando isso no nosso corpo. O vitiligo, quando a gente começa a estudar a fundo, a gente percebe que o vitiligo está ligado a muitas questões de carência. Seja carência maternal, carência paternal. Porque o vitiligo, imagine, o vitiligo é o meu interior querendo mostrar alguma coisa no meu exterior. É como se ele estivesse achando que algo não tá indo do jeito correto. E aí eu tô manifestando na pele. E que pode manifestar de várias maneiras. No caso do vitiligo, e em meu caso particular, e de algumas pessoas que eu tenho tido contato, que eu tenho visto as histórias, o vitiligo tá muito relacionado ao medo. O medo da rejeição, o medo de ser julgada. E isso vem por conta da questão da carência maternal ou paternal que aconteceu lá na infância. Só que tratar as questões da pele fazem parte, mas não trata essa dor que é emocional, que tá lá dentro do coraçãozinho da gente, que tá lá dentro da mente da gente. A gente precisa tratar o quê? A gente precisa tratar essa mente que tá aí, abandonada, que às vezes tem a impressão de que é uma criança, que não foi amada, que foi rejeitada por várias questões e que acaba adquirindo um padrão que vai se repetindo ao longo da vida. E é exatamente esse padrão que a gente busca quebrar, por exemplo, com a hipnoterapia. A hipnoterapia é uma ferramenta importante nesse processo, porque ela não trabalha apenas com essa mente que está aqui conversando com você, que faz associações, que arranja desculpas para as situações que a gente vivencia. A gente, na realidade, quando trabalha com a hipnoterapia, a gente trabalha buscando essa emoção que está relacionada com o vitiligo ou com qualquer outra doença psicossomática, como é o caso, por exemplo, da psoríase, da depressão, da ansiedade. Porque quando a gente busca as pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, elas sentem alguma coisa. E é essa emoção que a gente busca descobrir e tratar. Tratar como? Descobrindo quando foi a primeira vez que essa emoção apareceu. A gente busca a causa. A gente vai lá, começa a fuçar a vida buscando exatamente a causa. A Mariana tá falando aqui que fez a primeira sessão na semana passada. E aí, Mari, o que é que achou? Acredito que tenha achado uma experiência impactante, não? Conseguiu regredir a causa inicial? Foi lá no início mesmo do problema?
Tinha quantos anos quando aconteceu a primeira causa que você identificou no seu processo? E é importante, gente, porque assim, a hipnoterapia ela é rápida, mas a gente começa a mudar o comportamento. Quando a gente muda o comportamento, é como se a gente achasse que aquele comportamento que a gente teve é o normal, é o primeiro. E aí é interessante que muitas vezes a gente só percebe as nossas mudanças quando os outros falam, porque pra gente aquela mudança virou natural. Eu viro e mexo, eu me pego com situações dessa natureza, que as pessoas apontam a minha mudança, ou que eu, depois de um tempo, percebo. E aí, ó, ela falando que ela amou a sessão e que ela tinha 5 anos, porque normalmente os nossos traumas vêm da infância. Por quê? Não é porque o nosso pai, ou nossa mãe, ou os avós, quem é que quer que seja que tenha criado a gente, fez algum mal pra gente de propósito. Não. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam naquele momento, com os recursos que eles tinham. Então, é importante a gente começar a procurar um lado positivo em tudo. Porque toda vez que a pessoa faz algo, ela faz algo exatamente buscando proteger. Só que nem sempre essa proteção é mais adequada. E esse é o mesmo caminho da mente. Quando o vitiligo apareceu, ele apareceu para me proteger do meu medo de ser rejeitada, de ser abandonada, porque eu já tinha vivenciado isso em vários outros momentos da minha vida. Eu descobri no processo de hipnoterapia que eu era gêmea. Então, hoje, hoje não, mas eu sofria com a síndrome do gêmeo solitário. Então, assim, eu me sentia incompleta porque eu perdi esse irmão no meio da gestação. Então, assim, era uma ligação que eu conscientemente sequer sabia. Então, tive essa perda. Meu pai morreu antes de eu completar os 3 anos de idade. Então, outra perda. E o vitiligo apareceu depois de eu me separar do primeiro namoradinho. Então, era o masculino me abandonando de novo. Então, foi a forma que meu corpo achou, não. Você precisa se proteger disso, porque isso te causa muita dor. E aí, com o vitiligo, o que aconteceu? Eu comecei a investir na minha carreira, porque a minha carreira, o meu trabalho, os meus estudos dependiam unicamente de mim. É tanto que eu nunca gostei de trabalhos coletivos, naqueles trabalhos que a gente precisa da equipe. Eu gostava de atividades que eu pudesse fazer sozinha, que eu desse conta. Eu não queria depender do outro, porque eu não queria esse sentimento de ser julgada, de ser rejeitada, de ser abandonada de novo. E assim eu fui construindo a minha vida com esse perfil. Só que, à medida que eu fiz esse processo de hipnoterapia e comecei a reconhecer esses padrões, isso dá o poder da gente mudar. Porque, na realidade, a gente explica para esse bebezinho, do meu caso, para Mariana, no caso, para essa menininha de 5 anos, que o que aconteceu, mas não foi com a intenção de magoá-la. E, às vezes, não é nem algo inusitado, como esse caso que, por exemplo, que foi uma separação por conta da morte. Às vezes são coisas bobas, mas que para uma criança de 5 anos, ela entendeu como algo que indicava que ela não era amada, algo que indicava que ela não era importante, e aí ela vai crescendo com aquele padrão. Porque a gente começa a atrair situações semelhantes, né? O interessante é isso, que quando a gente adquire um padrão, a gente acaba repetindo isso. E eu lembro que a Mariana falou exatamente disso, da questão que os namorados tinham sempre o mesmo comportamento, né? E aí que a gente ouve, né, a síndrome do dedo podre. É aquele dedo que a gente aponta sempre o homem que tem o mesmo tipo de perfil. E aí a gente fica com o mesmo tipo de perfil sempre. Com o mesmo tipo de... todos os namorados têm as mesmas características que acabam fazendo a gente sofrer. Só que a gente, na hora que a gente tá no meio dessa situação, no loop, sem tratar, a gente não consegue enxergar que eles são iguais. Porque, na realidade, eles tapam um buraco que é da emoção. Eles se aproximam da gente através dos sentimentos. E aí o sentimento atrai aquele tipo de pessoa. É aquela relação que a gente acha interessante, aquela relação que a gente acha boa. Porque eu tava assistindo uma live e o que me chamou a atenção o professor estava comentando e ele falou exatamente de uma questão, de um experimento.
que tinham ratinhos e que uns eram criados num ambiente, numa gaiolinha que, tipo, tinha bastante alimento. Então, como tinha muito alimento, eles não precisavam brigar para se alimentar. Então, acabava que era um ambiente mais saudável, que eles não disputavam, que era mais tranquilo, tinha alimento e abundância, tinha água e abundância. Enquanto que outros ratinhos eram criados num ambiente que eles precisavam brigar por conta do alimento. Então, o que acontecia era como se fosse um clima de guerra. Eles viviam brigando para comer porque não colocava alimento suficiente para todo mundo. E aí, o que é que aconteceu? Eles soltaram os ratinhos e fizeram alguma coisa, eu não lembro agora o que é que foi, não sei se foi, mas fizeram alguma estratégia para ter um estresse nesses animais. Como se fosse uma bombinha, alguma coisa assim. O que é que aconteceu? Cada ratinho voltou para sua gaiola, porque eles entendiam que a segurança estava naquelas gaiolas. Mesmo aqueles que estavam em gaiolas que viviam esquema de guerra. Por quê? Porque ele entendeu que aquele lugar era protegido para ele. Ele estava ali, estava passando por aquele perrengue todo, mas ele estava vivo. Então ali era seguro para ele. E assim a gente faz com nossos comportamentos. Seja bem-vindos, Azeilton. Boa noite. E assim a gente faz com os nossos comportamentos, né? A gente acaba repetindo. E o fato da gente não estar satisfeito com determinada coisa não quer dizer necessariamente que a gente vai conseguir sair daquilo. Porque na realidade, o que é que acontece? A gente não está satisfeito, mas aquele lugar onde a gente está é o lugar que a gente se reconhece. É o lugar pra gente onde está acontecendo o que é importante pra gente. Então, é importante a gente ficar atento para esse tipo de situação, porque se manter no lugar que é confortável, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. E se o resultado que eu tô tendo não é o resultado que eu quero, simplesmente o que é que vai acontecer? Eu não devo estar ali. E aí, por exemplo, Mariana, voltando à questão do seu caso, por exemplo, você estava tendo os relacionamentos, eram relacionamentos repetidos que você começou a ver que não te traz o que você quer. E aí, por exemplo, você vai para um processo que vai te ajudar a entender o que acontecia, e você ressignifica aquilo, e quando você sai, você vai ver que o padrão de homem que você vai atrair agora vai ser diferente. E isso não é uma coisa que acontece, porque eu tô pensando, esse homem é diferente daqueles outros namorados. Isso acontece naturalmente, porque algo dentro de você, do seu comportamento, mudou. É como se mudasse uma chave. E muitas coisas você só vai perceber depois que você vivenciar. Talvez você ainda não tenha consciência do que você passou, porque tem pouco tempo, mas tem coisas que você vai notar ao longo da trajetória. E isso que é o mágico, né? Porque aí você começa a realmente a produzir mudança. Porque se fosse fácil, é uma coisa que eu acho interessante, né? Se fosse fácil mudar, a gente mudava. Porque, por exemplo, a gente sabe o que a gente faz para emagrecer, a gente sabe o que é que faz para ter uma vida saudável, a gente sabe o que é que faz para ter um bom trabalho, a gente sabe como faz para crescer no trabalho. A receita consciente, todo mundo sabe. Só que entre saber e praticar, aí é que tá a diferença. Ah, Mariana, eu tenho certeza disso. E aí a experiência é própria, porque sabe o que é a grande vantagem da hipnoterapia? Depois que a gente começa a passar por esse processo e a gente sente isso na pele, a gente sabe que deu certo. Mesmo que a outra pessoa ainda titubeie. Mas assim, eu sei que você vai começar a verificar isso. É porque no início tem algumas coisas que a gente não percebe. Porque, como é que eu te disse? É a questão de comportamento. Mariana, normalmente, na primeira sessão, 90% dos casos são resolvidos. Só que, às vezes, você precisa de um tempo para perceber. Por quê? Porque, lembra, eu tô falando de padrão, de comportamento. Então, essa questão, por exemplo, questão de relacionamento, é mais difícil de você visualizar. Mas, por exemplo, pessoas que fazem exceções, por exemplo, por causa de cigarro, por causa de bebida, de vício, que eles mensuram quantos cigarros fumam por dia, quantos copos de bebida alcoólica eles consomem por dia, fica mais fácil de ver.
E muitas vezes eles voltam ao retorno e nem perceberam que diminuíram. Por exemplo, mas eu fumava 2 maços, eu ainda continuo fumando. Como é que você fumava? Fumava 2 maços e agora fuma um cigarro por dia. E aí ele não percebeu o padrão dele que mudou radicalmente, né? Porque de 2 maços de cigarro para 1 cigarro por dia tem uma mudança enorme. Mas como era o comportamento dele, ele não se toca. E com relacionamento é assim. Você vai ver a mudança à medida que você vai ver o tempo passando e seus comportamentos mudando. E mudam que a gente nem percebe. Eu acho que foi na live passada ou foi com uma amiga que eu comentei que, por exemplo, eu morria de medo de subir escada. Eu nunca chegava até o último degrau da escada. De repente, na semana passada, eu tava mexendo algumas coisas no guarda-roupa. Quando eu dei por mim, eu estava no degrau mais alto da escada e, inclusive, era um pé no degrau e o joelho dobrado em cima daquele maior, porque eu queria me pendurar para chegar no fundo do guarda-roupa, porque o guarda-roupa é bem alto. De repente, eu fiz isso umas 3 ou 4 vezes. De repente, quando eu tava lá no alto, lá pela 5ª vez, eu falei, gente, onde é que eu tô? Por quê? Pra mim, aquilo foi o natural. A questão de quando você mexe no subconsciente torna esse novo movimento como teu padrão, às vezes você não percebe. Exatamente porque se é o teu padrão, para você passa a ser o normal. Então, muitas vezes, são outras pessoas que vão te mostrar a diferença. Ou então, você com o tempo. Mas assim, a mudança já começou, eu tenho certeza. Porque assim, a mudança acontece de forma imediata. Porque quando você tá lá, você vivencia aquilo, ressignifica, você simplesmente muda. É como se fosse um exemplo que eu achei legal de lembrar. Claro que não com essa magnitude. Seja bem-vinda, Alce, uma ótima noite. Mas não com essa magnitude. Por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram o filme Questão de Tempo ou Efeito Borboleta, que a pessoa tem a capacidade de voltar no passado. Só que o que é que acontece? Quando você volta no passado, simplesmente qualquer coisinha que você altera no passado muda no seu presente. Na hipnoterapia, quando você faz essa regressão para sua causa inicial e você muda aquela sensação, aquela emoção daquele momento, você entende que aquilo não foi exatamente como você acreditava, essa emoção, ela começa a desaparecer ao longo da sua vida. Então, os comportamentos que ela gerou em você, elas automaticamente vão ser modificados. E aí, é como se você tivesse um novo futuro. Que aí vão ser outros padrões. Que aí esses padrões que foram gerados vão ser os padrões que você considera normal. E aí o que é interessante você ficar atento, que o que te incomodava antes vai parar de incomodar, mas, por exemplo, outras coisas que você não observava, você vai começar a observar. Por quê? Porque você mudou. É como se você estivesse num carro, em determinada posição, você tinha um determinados pontos cegos. Esse carro andou, você olha, seus pontos cegos serão outros. E é assim na vida, né? Então, assim, você vai ter outros padrões para estarem observando, outras questões para estarem observando. E, assim, na primeira sessão você já consegue mudar muita coisa. 90% dos casos, os resultados, assim, expressivos estão aí nessa primeira sessão. E aí, como você já regrediu há 5 anos, provavelmente já deve ter achado a causa inicial desse teu tipo de comportamento. O retorno é muito mais para você reforçar isso do que qualquer outra coisa. Mas voltando para a questão inicial de como a gente se empoderar, e aí é importante pensar. Nesse caso eu falei do vitiligo porque é com que a minha história se identifica, mas isso também acontece para muitas outras coisas, porque quantas pessoas a gente vê? Seja bem-vinda, Gil, uma ótima noite. Porque quantas pessoas a gente vê se boicotando porque tem um problema de visão ou de audição, ou porque se sente
tem algum tipo de deficiência ou porque se sente inferior por conta de questões como, por exemplo, eu fui adotado, meus pais me abandonaram. E tudo isso acaba te limitando, tudo isso acaba te prendendo a uma situação que para você não é a situação melhor. Porque quando você se prende nessas dores, nesses sofrimentos, você simplesmente começa a vivenciar isso. E aí você não cresce. E aí você não expande. E aí você não modifica. Você não vai pro mundo. E eu achei uma fabulazinha, que aí eu vou ler para vocês, que fala um pouco disso. De como a gente se vê vai fazer toda a diferença nesse processo. De como a gente pode voar. Porque voar simplesmente significa a gente dar o máximo da gente na direção que a gente quer ir. E essa direção que a gente quer ir é a direção que a gente vai sem pensar no julgamento do outro, sem precisar da aprovação do outro, sem precisar ficar pensando que eu tenho que dizer sim para todo mundo para ser a boazinha e ser aceita. Voar é você fazer aquilo que tá dentro do seu coração, que você tem vontade e que você acha que é o certo, que é o correto. Porque quando a gente faz o que a gente acha que é o correto, que é o legal, o que é que acontece? A gente tem energia. Vocês já pararam para reparar que, por exemplo, quando a gente está envolvido em algo que a gente gosta de verdade, que a gente faz com prazer, como o tempo não passa e a gente tem energia para estar repetindo aquilo, refazendo, corrigindo, não importa o que é que aconteça, a gente está lá, a gente está envolvido nisso. Mesmo que seja um joguinho de videogame, desde que seja cozinhar, desde que seja um crochê, não importa. Quando a gente faz aquilo com amor, com carinho, com dedicação, a gente faz por todo o tempo que é necessário. Eu via mesmo numa época que eu tinha um grupo de mulheres que ela fazia o ponto de cruz, errou, desmanchava às vezes um monte para fazer tudo de novo, para ficar bonito, para ficar igual. Então é aí que está a importância, né, da gente estar com esse olhar para as coisas. Então, assim, eu vou ler essa fábula para vocês, para a gente ver exatamente como ela pode fazer a gente ter um olhar diferente sobre a gente. Uma ótima noite, Zeila, seja muito bem-vinda. No portal de uma pequena ilha, um velho sábio recepcionava os visitantes há 50 anos. Ninguém entrava ou saía sem notá-lo. Um dia, um viajante que chegava à ilha perguntou a ele: Sábio, como é esta ilha? E o sábio respondeu com outra pergunta: Como é a ilha de onde você vem? E o viajante respondeu: É um lugar péssimo, violento, um povo fofoqueiro. Digo ao senhor, não consegui fazer um amigo sequer naquela ilha. É por isso que eu estou mudando de lá, atrás de uma ilha diferente, que me dê oportunidades, onde eu possa ser feliz e me realizar. E aí o sábio diz: Nossa ilha é exatamente igual à ilha de onde você vem. E aí o viajante, bastante decepcionado com a resposta do sábio, pega sua mochila e vai embora, em busca de uma ilha diferente daquela de onde ele vem. Algum tempo depois, chega um outro viajante, e que também é recepcionado pelo velho sábio. E aí esse novo viajante pergunta: O senhor que vive há tanto tempo aqui, como é esta ilha? E o sábio então indaga ao segundo viajante: Primeiro me diga você, como era a ilha de onde você vem? E aí o segundo viajante fala: É uma ilha linda, excelente lugar para educar meus filhos, um povo maravilhoso, fiz muitos amigos, tive excelentes oportunidades de emprego e de aprendizado. Agora estou em busca de novos desafios, aprendizados diferentes, novas experiências e novos obstáculos a transpor. Nossa, essa ilha é exatamente igual à ilha de onde você vem, disse o sábio. Então, contente, o viajante dirige-se à pousada mais próxima e instala-se na ilha. E aí, o sábio estava acompanhado de um discípulo, né, que pergunta a ele: Mas, mestre, o senhor deu 2 definições opostas da ilha em menos de 10 minutos. Qual das duas é verdadeira? Então o sábio diz: As duas.
Nossa ilha é diferente, não é diferente de nenhuma outra ilha. As ilhas são todas iguais, com pessoas rudes e pessoas amáveis, com oportunidades e desafios. O que determina se uma ilha é boa ou ruim é a forma como você a enxerga. Você carrega a sua ilha dentro de você. E isso é que é o grande X da questão, né? Que as nossas ilhas estão dentro da gente, as nossas oportunidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas vitórias. Eu tô fazendo uma mentoria com o meu mentor, Cleiton Costa, que ele sempre disse que é atrás do nosso maior obstáculo, do nosso maior medo, é que tá a nossa alavanca de sucesso. Porque é exatamente aquilo que a gente não vence que acaba atrapalhando a gente de caminhar, a gente de seguir. Então é importante ficar atento para isso, né? Qual é a ilha que você está construindo ao seu redor? Então, se você quer voar, você tem que construir uma ilha cheia de amabilidades, cheia de coisas que alimentem positivamente a sua mente, que te tragam a sensação de bem-estar, que te torna uma pessoa cada vez melhor, mais confiante. Porque a gente precisa lembrar que o que é o medo? O medo é exatamente a gente acreditar que algo que não existe é real. Porque o medo não é real. O medo é exatamente uma criação nossa. E se a gente consegue ultrapassá-la, a gente consegue chegar ao nosso tesouro. Então, pessoal, isso era o que eu queria estar compartilhando com vocês essa noite especial. E assim, espero que tenha ajudado vocês. Porque, assim, o que é importante disso tudo, seja alguma questão relacionada à doença, seja alguma questão relacionada... Seja bem-vinda! Como vai? Uma ótima noite para você. E, assim, o que é importante, muito obrigada. Eu até fiquei emocionada, esqueci até o que estava falando. Mas é importante a gente tratar essa questão, seja do vitiligo, ou seja, de qualquer outra coisa que limite a gente, com carinho. De fazer isso uma alavanca de sucesso, né? E, por exemplo, aqui entrou minha querida... agora o nome dela fugiu da minha mente, do Make Up Vitiligo, que apresenta um trabalho lindo com os vitilindos e as vitilindas, e simplesmente elas mostram pra gente como a gente pode ser representada. E aí a gente tem vários modelos, apresentadores, pessoas que estão aí, que mostram que o vitiligo não impediram elas de crescer, de se mostrar. Elas utilizaram o vitiligo como uma forma de alavanca para tornarem-se cada vez mais fortes. Porque é no final exatamente dessa caverna onde tá escondido o nosso segredo. E exatamente, é o amor nosso mês, né? É o mês que traz essa representatividade pra gente. Porque, assim, o vitiligo... Eu, de certa forma, fui privilegiada no sentido de que, como eu trabalhava no meio da saúde, eu sou enfermeira de formação, eu não sofri muito essa questão de preconceito, como eu já vi pessoas relatando que a pessoa não quis sentar do lado dela no ônibus, com medo de pegar. Hoje na piscina não deixaram entrar por questões de achar que era contagioso. Então, graças a Deus, eu nunca passei por situações dessa natureza. Mas, assim, é bom a gente sempre estar falando sobre isso. E ter pessoas com vitiligo apresentando programas, desfilando em passarelas, fazendo fotos, assim, é muito importante, porque mostra pra gente que a gente pode. E aí, lembrando que mais importante que tudo isso é a gente aprender que todas essas questões que são ligadas a gente se sentir menor, desvalorizado, isso tá na cabeça da gente. Isso tá nas questões que a gente acaba introjetando. E aí a gente começa a atrair, por exemplo,
Se a gente tá mal, a gente começa a atrair pessoas que também estão mal, e aí a gente fica num círculo vicioso. Então é importante a gente começar a olhar o que é que a gente está semeando, aprender com as nossas ações e seguir. E seguir para onde a gente quer. Então, o vitiligo, ou qualquer deficiência, ou qualquer situação que você ache que está te prejudicando, é você olhar e aprender com aquilo e ver o que é que você pode fazer para aquilo não te impedir. Porque o que te impede é você mesmo. Eu, por exemplo, na época que eu me escondia por conta do vitiligo, não foi porque o mundo queria que eu me escondesse. Eu que me escondia do mundo. Então, quando a gente se torna a pessoa que é responsável pelas nossas decisões, quando a gente se torna o protagonista da nossa vida, aí sim, a gente consegue voar, a gente consegue deslanchar. E aí a gente consegue deslanchar independente da situação que seja. E aí, nesse mês especial, que a gente tem trabalhado com o vitiligo, a gente vê como é importante a gente estar trabalhando nessas questões. E assim, eu acho os termos vitilindos, vitilidas, vitiamigos, vitiamigas a coisa mais linda do mundo. Porque é exatamente a gente se mostrando e compartilhando aquilo que a gente tem. Seja de oportunidade, né? Que isso sirva de oportunidade para outras pessoas terem essa coragem, para elas começarem a olhar para si e se aceitarem, independente de qualquer que seja a questão, e que a gente possa avançar para o mundo sem preconceitos. Porque, na realidade, seja o vitiligo, seja alguma deficiência, seja uma questão de adoção ou qualquer coisa do tipo, nada disso resume a gente. Nós somos um ser completo, nós somos abundantes, nós somos prósperos, nós somos parte de um universo lindo. Zélia, minha querida, muito obrigada, sucesso na jornada sua também. É muito bom ter você ter entrado aqui e participado um pouco com a gente. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui comigo dessa noite. E assim, eu quero concluir essa live de hoje agradecendo, de fato, a todos os vitilindos, vitilindas, vitiamigos, vitiamigas que estão aqui na internet se mostrando e ajudando a pessoas que, como eu, há um tempo atrás, não conseguia se ver, não conseguia achar ninguém que me representasse, que achava que eu era a única no mundo. Só no Brasil nós somos 1 milhão de pessoas, gente, então somos muitos. Então precisamos nos apoiar, nos reconhecer e nos fazer ver, porque aquilo que não é visto, não é notado, não é percebido. E nós temos várias virtudes, nós temos várias qualidades. E nós podemos ser empreendedores, ou trabalhadores da saúde, ou modelos de sucesso, independente da área que a gente quer, porque o vitiligo não nos define. Nós somos muito maior que eles, tá? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijão, se cuidem e até mais. Tchau!